noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Valeu. Ai. Tô um pouquinho nervoso. É uma experiência bem diferente. Pregar, né, a palavra de Deus. Eu ministro no louvor, né, canto, mas é algo diferente, porque eu realmente vou falar diretamente com vocês, porque no momento do louvor, eu estou ministrando e eu estou falando com Deus, ali é o meu momento com Deus, e aqui eu vou falar, vou ser um instrumento de Deus para falar com cada um de vocês diretamente, amém? E o meu presbítero e meu líder, ele chegou, ainda faltava quase um mês, menos de um mês, mas eu tive umas 3, 4 semanas para preparar a palavra. E eu só fui conseguir preparar a palavra praticamente ontem. Eu fiquei tentando e buscando vários temas e aí eu ficava pensando, Senhor Jesus, o que o Senhor quer falar para a igreja? E aí a gente fica naquela dúvida, né, para a gente não falar nada que também a gente não estudou direito assim e vem falar para a igreja e não era aquilo que Deus queria falar. Por isso que é uma missão realmente muito digna, porque você vir aqui em cima e pregar realmente, você tem que ter uma conexão com Deus verdadeira para que você possa transmitir verdadeiramente o que Deus quer falar ao coração de cada um de vocês. E aí eu fiquei, meu Deus, Senhor Jesus, o que eu vou falar? E pesquisando, e vinha vários temas, mas nenhum chegava no meu coração e eu sentia aquele negócio de, não, é isso que você tem que falar. E aí na quarta-feira à noite, eu estava mexendo no celular, vendo alguns vídeos, e pensando na palavra, né? Eu falei, meu Deus do céu, já está quase dando meu tempo e eu ainda não preparei nada. E aí, eu estava vendo os vídeos lá, e aí eu estava no Instagram vendo alguns vídeos, e aí passou uma cena do filme Desafiando os Gigantes. Acredito que muitos conheçam, e quem não conhece, é a história de um treinador. Ele está treinando um time de futebol americano e ele está passando várias lutas, assim como o time nunca ganha, entendeu? Não chega nem nas preliminares dos campeonatos. Mas o foco é uma cena em específico que tinha mexido comigo, assim, né? É uma cena do treinador, ele pega e ele está conversando com seus jogadores, falando sobre o próximo confronto deles, que seria um confronto muito difícil. E um dos jogadores fala assim, eu acho que não dá pra gente ganhar não. E ele foi sincero, né, era o que ele achava que não dava. E aí o treinador pega e fala, vem aqui, vou fazer uma coisa com você. E aí ele pega esse jogador e ele coloca ele meio que para engatinhar no campo, que é um exercício deles, entendeu? E é um exercício dolorido, entendeu? E aí ele meio que vai engatinhar no chão, e outro jovem deita nas costas dele. E aí o treinador, antes de começar o exercício, vem dos olhos dele, para ele não ver, para ele não querer desistir antes. E aí ele começa a fazer o exercício de olhos vendados e começa a percorrer o campo. O jogador achava que conseguia chegar no máximo até 50 jardas, que é praticamente metade do campo, mas ainda não chega a ser metade do campo. E aí ele continuou caminhando no campo, e caminhando, ele começou a se cansar, e foi se cansando, e ele teve um momento que ele para, e ele fala, Senhor Jesus, ele fala para o treinador, meus braços estão queimando, minhas pernas estão doendo, eu não estou aguentando continuar, e o seu treinador vai incentivando ele, vai meu filho, continua, vamos. E eu sei que ao fim de tudo, ele chega ao final, e quando ele vai ver, ele andou o campo inteiro, entendeu? E de olhos vendados, para quê? Porque não era para ele desistir. Só que aí eu fiquei pensando na trajetória dele até lá, entendeu? Eu falei, nossa, foi muito doído, deve ter sido muito sofrido. E aí eu fiquei começando a pensar nessas coisas, de sofrer, e aí tudo mais. Aí eu falei, Senhor Jesus, o Senhor quer falar sobre sofrimento para a igreja? E aí eu continuei, eu falei, vou dar uma pesquisada sobre realmente o que a Bíblia fala sobre sofrimento. E aí eu me deparei com tanto versículo, é muito versículo que a Bíblia fala de sofrimento.
E nós cristãos muitas vezes queremos só viver as coisas boas, entendeu? Acha que Deus vai só dar bênção, bênção, bênção e é isso, entendeu? Só que esquece que a palavra de Deus fala tanto do sofrimento para você alcançar as bênçãos, e o pessoal quer a bênção direto, entendeu? Não quer percorrer esse caminho da mesma forma que esse jogador correu até o final. Foi uma batalha exaustiva, bem cansativa, mas ele foi até o final, e foi um sofrimento para ele chegar lá. Mas ele chegou, e no final, quando ele chegou, ele se alegrou. Quando ele viu, ele falou: meu Deus, eu andei esse campo inteirinho. E os outros jogadores do time ficaram impressionados com aquilo, falou: meu Deus, como é possível? O cara conseguiu andar com o jogador nas costas até, e tem um momento ainda que o treinador fala assim, ele pega: você acabou de carregar um jogador de 60 quilos nas costas. E aí ele fica ofegante ainda, né? Porque foi realmente uma batalha para ele chegar lá. E aí no final o jogador que estava sendo carregado, ele fala: treinador, não tenho 60 quilos não, tenho 74 quilos. Foi muito mais que uma emoção para ele, né? Pois foi um momento realmente de sofrimento que ele passou ali, foi uma batalha. E mesmo assim ele alcançou o final. E aí eu falei: Senhor Jesus, eu vou falar sobre sofrimento então para a igreja. Eu até marquei aqui como dor e sofrimento, porque realmente são coisas necessárias na vida de um cristão. Realmente é muito necessário que a gente passe por isso, e eu sempre soube que realmente vamos sofrer muitas coisas e passar por muitas lutas. Mas eu não sabia que tinha tanta coisa sobre sofrimento, entendeu? E se a gente fosse falar sobre tudo sobre sofrimento, a gente ia falar aqui uma semana por aí. E para iniciar, eu gostaria de ler João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Isso, aí eu pedi para a igreja colocar de pé e já está virando algo automático da igreja. É um único versículo e ele diz assim, isso são palavras de Jesus falando aos discípulos, e ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão, contudo eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento enquanto você aplaude ao Senhor por essa palavra maravilhosa que Ele deixou para nós. Então, realmente, Deus já deu sinal de que, já deixou marcado aqui: neste mundo vocês terão aflições. Então, quando você estiver sofrendo, saiba que Jesus já falou isso, que você ia realmente sofrer, ia passar por várias aflições. E aflições se encaixa tudo de dor, sofrimento, angústia. E aí eu fiquei pensando: que as coisas que geram dor, sofrimento e angústias? E aí são perseguições, pestes, epidemias, doenças, dificuldades financeiras, traumas emocionais, a perca de um ente querido. Muita coisa nessa terra gera sofrimento para a gente. Então é por isso que Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. Porque realmente isso é o que a gente mais vê, pessoas sofrendo. Só que o sofrimento de um cristão é completamente diferente do sofrimento de alguém que está no mundo. Amém? Entendeu? Por quê? A gente aprende muito com o nosso sofrimento. As pessoas do mundo não têm esse discernimento ainda, porque não estão com Deus. E Deus, realmente, Ele dá o caminho e explica o porquê que você sofreu às vezes, ou às vezes não explica, mas futuramente você entende porque você sofreu, entendeu? E tudo isso vai gerando coisas na sua vida e você vai realmente entendendo os motivos de sofrer. E aí, eu peguei aqui como o sofrimento não é o fim, entendeu? A gente tem que entender que isso não é o fim, não vai acabar em sofrimento, entendeu? Porque por mais que você acabe sofrendo nessa terra, você vai para o céu, e lá não vai ter mais nada disso, nada, entendeu? Mas eu queria falar um pouco primeiramente sobre uma atitude que Davi tomou após um momento de sofrimento em sua vida. E eu queria que vocês abrissem em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 18 até o 24. Eu já estou mais tranquilo agora. Antes
Calma aí que eu não estou achando Samuel aqui. Tá. Do capítulo 12, do verso 18 até o verso 24. Que diz assim: 7 dias depois, a criança morreu. Essa criança era o filho de Davi. E ela foi acometida de uma doença, colocada pelo próprio Deus, porque ele tinha acabado de cometer o pecado com a Batseba. Então, continuando, 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu para que lhes preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela, e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então aqui você consegue perceber um momento de sofrimento na vida de Davi. E com certeza a perca de um ente querido é uma dor muito grande, porque é uma pessoa que você convive. Você às vezes está todos os dias com essa pessoa, às vezes você perde o pai, a mãe ou um filho. Mas, e isso tudo gera uma dor no nosso coração. Só que Davi deixou uma instrução aqui. Ele sofreu realmente pelo seu filho que estava doente, mas após a morte do seu filho, o que ele fez? Ele se enfiou numa caverna e não queria mais sair de lá por causa da morte do filho? Não. Ele simplesmente se levantou, se limpou e continuou a seguir a sua vida. Porque ele entendia que Deus estava no controle de todas as coisas. Entendeu? E ele entendeu que foi necessário aquele sofrimento, ele passar por aquilo. Imagina se ele tivesse simplesmente desistido após a perca do seu filho. Se ele tivesse desistido, talvez ele não quisesse mais ter outro filho. E aí não viria Salomão. E Salomão nos deixou tantos ensinamentos. E é realmente esse primeiro passo aqui que eu quero colocar para vocês, é a perca, quando a gente perde um ente querido, mas também a forma de se enfrentar a dor. Simplesmente, após essa dor, ele simplesmente foi adorar a Deus. Com certeza, ele chegou lá, a Bíblia relata, ele foi louvar ao Senhor, independente do sofrimento. Então uma coisa que a gente não pode fazer é levar essa dor adiante, entendeu? A gente realmente vai sentir saudade dessa pessoa que se foi, vai, entendeu? Mas a gente não pode deixar isso tomar conta do nosso coração. A gente realmente tem que simplesmente seguir adiante, pois a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Tudo, o mundo está tudo é do Senhor, entendeu? Inclusive nós. E Ele tem zelo por cada um de nós, entendeu? Então, Davi não se esqueceu de Deus, mas tem pessoas que após um sofrimento simplesmente esquecem que Deus existe. Simplesmente continuam se amargurando naquilo, e às vezes acabam entrando em ansiedade, depressão, mas esquece que Deus está lá. E é Deus que traz essa paz e esse conforto no nosso coração. Então essa é a necessidade de buscar ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento e depois do sofrimento. Amém? Conseguiram essa parte? Eu estou conseguindo explicar direito? E outra coisa sobre os sofrimentos. Eles testam muitas vezes a nossa vida com Deus.
é um teste. Assim como Davi aqui foi testado. Simplesmente após ele perder o filho dele, ele continuou com o Senhor. Entendeu? Então ele passou, enfrentou, foi um teste do Senhor com ele. Com certeza, ele, Deus sabe. E eu não vou falar sobre todos os testes que podem acontecer durante um sofrimento, mas eu peguei 3 coisas que a gente pode ver, pode ser testado na nossa vida em meio ao sofrimento. E aí ele fala, é assim, ó: o sofrimento testa a nossa força e estrutura. Esse aqui é um dos pontos. E vamos abrir lá em Mateus 7, Mateus capítulo 7, do verso 24 até o 27. Aqui vai dar uma resposta para isso, de força e estrutura. Amém? Eu vou estar fazendo a leitura aqui, do 24 até o 27. Vou ler aqui no telão. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces Continua. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E o 27 para finalizar: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E a Bíblia relata: e foi grande a sua queda. Então, chuva, transbordam rios, sopram ventos. Tudo isso são os sofrimentos, tudo isso são as turbulações que passam na nossa vida. Mas aí você tem que ver aonde a sua vida está firmada, entendeu? E aí você vai descobrir se você tem estrutura e força, se isso não abalou a sua estrutura e a sua força, entendeu? Então, ou seja, quem tem a sua vida firmada na rocha, que é quem? Cristo. Então, quem tem a sua vida firmada em Cristo, esse pode vir todas as turbulações, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as aflições, mas ele vai continuar firme, porque a vida dele está firmada na rocha que é Cristo, entendeu? Agora quem tem a vida na areia, esse aí não está com a vida em Cristo, esse aí está com a vida em bens materiais, em outras pessoas, mas Cristo não é a base dessa pessoa, entendeu? Então, uma pessoa que constrói a sua casa na areia, essa está vivendo a sua vida para as coisas do mundo, para as coisas da terra, terrenas. E aí quando vem o sofrimento, e ele perde alguma dessas coisas que ele amava tanto, que não era o Senhor em primeiro lugar, ele cai, e ele simplesmente desaba, e aqui a Bíblia ainda fala, e é grande a queda, entendeu? Então, aqui vemos um teste na nossa vida. Se você passar por um sofrimento e você continuar com a sua vida firmada no Senhor, significa que ok, você passou por um dos testes, entendeu? Você sabe que a sua força e a sua estrutura não vão ser abaladas, porque a sua vida está firmada em Jesus Cristo. Amém? Outra coisa que o sofrimento testa em nossa vida, ele testa a nossa genuinidade e a fé. Vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 7. A gente vai dar uma passeadinha na Bíblia, que é para deixar bem claro que sofrimentos virão, entendeu? Mas temos que passar por eles, porque é necessário. Amém? Então vamos lá, 1 Pedro 1, 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Entendeu? Então aqui ele coloca que vamos nos entristecer e vamos ser provados. Mas o que a gente vai descobrir? Quanto de fé a gente tem em Jesus Cristo. Então, a gente precisa realmente
desses sofrimentos para a gente ir vendo se a nossa vida realmente está em Jesus. Passamos por estrutura e força, beleza, agora passamos por fé. Você viu que você tem fé em meio ao sofrimento, você continua confiando no Senhor, você continua acreditando nele, mesmo em meio às lutas, porque às vezes algumas pessoas pensam, se eu estou passando por esse sofrimento é porque Deus não está comigo, entendeu? Isso é um erro, porque Deus realmente está conosco, às vezes nós não queremos enxergar, o sofrimento é tão grande que a gente fica olhando para o sofrimento e fala, meu Deus, aí cadê Jesus? Você não vê, porque você está dando tanto valor àquele sofrimento que você está passando, que você simplesmente se esquece de Jesus. Então, esse é mais um teste, a nossa fé. Temos que continuar com a nossa fé em Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, seja qual for ele. Às vezes alguns sofrem mais do que outros, mas todos estão sendo testados. Outra coisa que eu acho importante, aí eu peguei, tinha várias outras coisas que eu poderia falar sobre testes, mas eu vou finalizar nesse aqui de testes. Ele testa seus relacionamentos. Vamos lá, Provérbios 17, capítulo 17, versículo 17. Eu peguei texto para todos porque é para confirmar mesmo, entendeu? Olha lá, Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, se encaixa em sofrimentos também. E ele, o amigo verdadeiro, ele é um irmão nessas horas, entendeu? Então aqui está testando o quê? Ele está testando se você realmente tem feito a escolha dos amigos certos, para estarem ao seu lado. Muitas pessoas às vezes escolhem os amigos errados. Deus não os deixa desamparado, entendeu? Deus não vai deixar o cristão desamparado em meio ao sofrimento. Mas se você faz as escolhas certas das pessoas para estarem do seu lado, quando você estiver passando um sofrimento, você não vai ter só o Senhor, mas como você vai ter pessoas enviadas pelo próprio Cristo para te ajudarem. E esses são quem? Seus amigos. Então, escolha os amigos certos para caminharem com você. Não aqueles amigos que quando você está passando por um momento difícil, simplesmente, sumiu. Desaparece. Porque realmente, esses amigos aí é os amigos só dos momentos da hora, né? Tipo, vamos sair, vamos se divertir, aí eles estão lá. Vamos ir patinar em algum lugar, vamos em algum parque por aí, vamos andar de skate, todo mundo vai, entendeu? Mas aí um pega e fala, hoje eu não vou pro rolê, né? O pessoal fala, hoje eu não vou pro rolê porque eu estou passando por um momento difícil. E aí se você escolher os amigos errados, ele vai falar, tchau, tá bom. Boa sorte aí. E vida que segue. Eles vão se divertir e vão deixar lá você sofrendo. Agora se você escolher os amigos certos, esses aí vão falar, não, peraí, a gente vai ir se divertir enquanto o nosso amigo está passando por uma dificuldade. Não, vamos todos lá. Vamos para a casa dele, vamos ficar com ele, entendeu? Então, isso é um ponto muito importante. Escolher os amigos corretos. Eu tô frisando isso porque jovem tem muita mania de escolher amigo errado, velho. Entendeu? E não só jovens, adultos também, né? Mas os jovens não têm muita noção, porque os adultos já têm uma certa experiência, entendeu? Sobre amizades e tudo mais. E os jovens não. Os jovens não têm toda essa experiência ainda. E aí escolhem qualquer amiguinho aí de escola, de trabalho, de faculdade. E aí acaba quebrando a cara, entendeu? Então escolha os amigos corretos, de preferência pessoas que temam ao Senhor Jesus, pois eles vão te ajudar com coisas da palavra de Deus. Não vão sair só coisas que um amigo do mundo... Às vezes não é errado você ter um amigo do mundo, entendeu? Às vezes você tem um amigo que você confia também, que você divide alguns momentos, e não é errado, entendeu? Mas o melhor é você ter um amigo que tenha fé em Jesus Cristo, porque na hora dele te dar conselhos, ele vai te dar conselhos maravilhosos, entendeu? E isso vai abrir seus olhos em meio ao sofrimento que você estiver passando, entendeu? Então escolha os amigos corretos. Eu vou frisar muito nisso, para a gente escolher as pessoas certas para estarem ao nosso lado. Amém? Agora, eu queria falar sobre outra história na Bíblia, que é muito importante também, a gente vai dar uma passeadinha nessa história aqui, a gente vai ver. É sobre Paulo e Silas. Atos 16, do versículo, a partir do 23. Aí a gente vai indo.
Ó, todo mundo conhece essa história de Paulo e Silas na prisão. E aí vem, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Aí, parou aí. Então, o que eles estavam fazendo? Orando e eles estão num momento complicado, né? Meu, eles estão presos. Estão presos. Podiam até ser mortos a qualquer momento por uma ordem superior e pegar e falar para eles, ó, vocês vão ser mortos agora. Mas mesmo em tudo isso, o que eles estavam fazendo? Orando e louvando ao Senhor. Aí eu fico imaginando, né? Porque eu gosto muito de imaginar quando eu estou lendo. Aí eu fico imaginando a cena, né? Aí o Paulo pega, e aí Silas, vamos orar? Aí Silas, bora, vamos orar. E os dois começam a orar. E estão presos lá, com os pés no tronco lá, mas vamos orar. E aí eles terminam a oração e Silas pega e fala, Paulo, vamos cantar. Vamos louvar o Senhor? E aí os dois começam a louvar a Deus lá. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Tá entendendo? Tá conseguindo compreender? É realmente uma dificuldade muito grande. E essa não é aquele tipo de... Eles sofriam também de uma forma interior ali, poderiam sofrer de uma forma interior, mas era algo visível realmente, entendeu? Eles estavam numa prisão, entendeu? Então é um sofrimento que eles estavam enxergando. Meu, aqui a gente está num lugar ruim. Injustamente estavam lá, mas estavam num lugar ruim. Mas, mesmo assim, eles não deixaram de adorar a Deus, de falar com Deus. Isso é muito importante em meio ao nosso sofrimento, entendeu? Quando eu falei aquelas pessoas que não enxergam Deus, esse era o momento de enxergar Deus e orar. Senhor Jesus, estou passando por isso, por isso e por isso. Falou, orou, falou com Deus. Agora eu vou cantar para Deus logo também. Já vamos emendar tudo lá. Já orei, agora eu vou cantar também. E eu vou adorar o Senhor mesmo em meio às lutas. Mas aí, vem mais coisa importante nessa história. Continua. 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Continua. O poder de Deus já. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A importância às vezes, porque muitas pessoas estão vendo o seu sofrimento. Muitas pessoas às vezes veem o seu sofrimento. Às vezes é um sofrimento que ninguém vê, mas tem sofrimento que está visível, entendeu? Tem sofrimento que realmente todo mundo enxerga. E aí, outras pessoas estão vendo você passando pela luta. Paulo lá e Silas lá preso. Então os dois estão numa batalha lá, e o carcereiro está vendo isso, né? E aí o carcereiro lá do lado de fora só escutando Paulo orando, depois os dois cantando, ele é exaltado. E aí o carcereiro, ixi, esses caras tá doido. Tá preso e tá orando e cantando, pra quem? E aí eles estão vendo, então o carcereiro sabia nitidamente que eles estavam num momento de aflição ali, estão presos. Mas o carcereiro tá vendo que os dois estão orando firme, tá cantando ao Senhor, não tá nem aí para estar preso, e o carcereiro devia ficar pensando, meu, o que se passa na cabeça desses dois? E do nada veio o terremoto, né? E todos os presos se soltam. Aí com certeza ele já, meu Deus, é Deus que está com eles lá, velho. Não é possível, um negócio desse, um terremoto do nada que abre tudo e ainda solta os pés do tronco. Caramba, completinho o serviço de Deus. E aí
Aí o carcereiro vai correndo e já fala. E aí Paulo responde, mas volta 30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele viu o poder de Deus agindo no meio sofrimento deles. E ele falou: eu quero ser salvo por esse Deus aí, porque eu sofro também, eu passo por várias lutas, eu passo por vários sofrimentos, mas esse Deus ajuda vocês. Mesmo em meio à tribulação, Ele está com vocês. Eu quero esse Deus. E aí eles respondem o quê? Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. É só crer. E aí agora a lição que a gente tem para a nossa vida. Outras pessoas às vezes estão vendo o seu sofrimento. Mas se você realmente tem a vida firmada no Senhor e Deus vai trabalhando em meio ao seu sofrimento, essas pessoas também vão querer esse mesmo Deus que você está servindo. Entendeu? Então, olha outra importância do sofrimento. Outras pessoas podem ser salvas através do seu sofrimento. Aí você fica, nossa, não que o nosso sofrimento, né, o nosso testemunho que vai salvar a vida da pessoa. Não. Mas elas vão ver o agir do poder de Deus e vão querer Deus. Entendeu? Não é porque a batalha que você passou tal tudo mais, elas querem Deus, mas é porque elas viram você no seu sofrimento adorando a Deus, e Deus foi lá e te ajudou, e te levantou de novo. Tá entendendo? Amém. E aí, outra coisa que é mega, hiper, ultra importante. Jesus, Ele sofreu por todos nós, entendeu? Os nossos sofrimentos são nossos. Entendeu? Jesus não, sofreu por todos. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho para morrer por todos. Imagina o sofrimento de Jesus Cristo por cada um de nós. E aí a gente quer ser imitador de Jesus Cristo, mas não quer passar por um sofrimento. Jesus simplesmente morreu, velho. Foi lá na cruz, morreu por você, e você está com medo de passar por um sofrimento. Ai não, e às vezes às vezes é uma coisa tão, é um sofrimento tão pequeno, entendeu? E você tá lá, nossa, meu Deus do céu, minha vida acabou, e às vezes só terminou o namoro, poxa, isso aí, a vida continua também. Davi perdeu o filho e continuou adorando a Deus. E, vamos lá, Isaías 53, verso 4 e verso 5, é um texto muito conhecido, mas que sempre tem poder quando é lido. E diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mais um. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Olha só o que Jesus passou por cada um de nós, e a gente, meu Deus, isso aqui na minha vida, isso aqui, Jesus, se você olhar para Jesus, você vai, nossa, o que é o meu sofrimento? Perto disso, Ele morreu por todos, eu estou passando um sofrimento só meu. Entendeu? E Ele estava passando o sofrimento de todos, que todo mundo devia passar, Ele que passou. Então, é muito importante a gente saber que Ele sofreu por cada um de nós. Sempre devemos nos lembrar disso. Em meio ao sofrimento, lembre-se: Jesus estava lá na cruz por mim. Então, se eu sou um imitador dele, eu vou sofrer também. Mas eu sei que Jesus está comigo. Então eu vou continuar avançando. Porque Jesus está do meu lado, então pode vir o sofrimento que for. Realmente, você vai passar por ele, porque Jesus já passou pelo maior. Amém? Vamos lá. Eu tenho medo de falar muito ou de falar pouco demais, sei lá. Mais uma coisa que os sofrimentos trazem para as nossas vidas. Coisas importantes. Os nossos sofrimentos podem destruir o orgulho. Isso aqui nosso orgulho às vezes está lá em cima. Às vezes um sofrimento vem e te dá uma porrada e você entende. Nossa, para que eu estou me exaltando tanto assim? Então, ele pode destruir o orgulho
e produzir paciência e humildade. Então, quando destrói o orgulho, vem a humildade. Então, você aprende a ser humilde quando você passa por um sofrimento. Mas vamos ver, confirmando na Bíblia, né? Porque só falar não dá. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10. Aí diz assim: para impedir que eu me exaltasse. Isso aqui é Paulo falando. Por causa da grandeza dessas revelações. Ele tinha recebido várias revelações de Deus. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Continua. Até o 10, né, que eu falei? Isso. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aí é Paulo falando, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo em mim repouse, o poder de Cristo repouse em mim. 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou... gerou o quê? Humildade na vida de Paulo. Paulo provavelmente ia querer se exaltar com todas as revelações, e Deus foi lá e deu um negocinho para ele sofrer. E aí ele entendeu que, né, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, ele entendeu que é através disso aí que ele garantiu humildade, aprendeu a ser mais humilde. Então, quando passarmos por um sofrimento, também ficaremos mais humildes. A gente tem que entender isso, entendeu? O sofrimento vai gerando humildade na gente, entendeu? Então, se você é melhor você ficar humilde logo, entendeu? Para não continuar sofrendo mais, entendeu? E esse aqui eu não vou ler, mas é humildade também. Humildade e principalmente paciência. Todo mundo conhece a história de José do Egito. Esse aí sofreu, hein? Né? O cara foi vendido pelos irmãos como escravo. Aí já começou ruim já. O cara é escravo, virou escravo. E ele em algum momento ele chegou e falou, Deus, por que eu estou passando por isso? Ele estava murmurando? Talvez, a Bíblia não relata, eu não sei. Mas talvez às vezes no coração dele ele fala, nossa Senhor Jesus, quanta luta, uma atrás da outra, entendeu? Mas só que talvez Deus não relate, porque isso aí era o de menos, porque o negócio dele era Jesus, ele não estava nem aí se estava passando por sofrimento ou não, o negócio dele era Deus, entendeu? E aí depois de ser escravo, tal, tudo mais, ele consegue um lugar lá na casa. E aí acaba sendo, como que eu posso dizer? Pela mulher, assediado, beleza. E aí ele evitou isso, ele evitou um pecado. Com certeza era uma mulher muito bonita, né? E o cara foi lá e, não, eu sirvo a Deus. E ela foi lá e fez o quê? Atacou a vida dele. E ele voltou para onde? De novo, escravo, preso lá embaixo. E ele estava murmurando? Tá vendo? Olha as coisas que o cara passou. José do Egito passou e não ficou reclamando. E às vezes a gente passa por isso aqui, e já está contra Deus aqui. Deus, mas por que eu estou passando por isso, Deus? Ô Deus, e aí você vai murmurando, e você vai continuando mais e mais nesse sofrimento, de tanto que você murmura. Lembra o povo do Egito caminhando? Continuou caminhando naquele tempo, porque o povo não parava de reclamar. 40 anos, velho. 40 anos caminhando. E Deus ainda dava tudo para eles. Dava pão, eles tinham alimento, as suas roupas não se desgastavam, suas sandálias não se desgastavam, seus pés não ficavam inchados. Mas mesmo assim o povo estava lá enchendo o saco de Deus, ô Moisés, fala com Deus aí, por que a gente fica passando por isso, tal, não sei o quê. Aí murmuraram, e no final ninguém herdou o quê? A terra prometida. Ninguém. Aí só veio o Josué e o Caleb. Os dois, porque os dois estavam lá com Moisés para tudo. Entendeu? Esses aí falam, não,
reclamar, não tem por que reclamar, a gente saiu do pior já saímos do pior, vou ficar reclamando para quê? Entendeu? E aí você esquece, aí Jesus morreu na cruz para mim, Jesus já fez o pior, então por que você continua reclamando? Então isso é um ponto muito importante pra gente, entendeu? Parar de reclamar um pouco, ficar murmurando, porque, isso aí só vai fazer você sofrer mais ainda, entendeu? Então passe pela luta, passe, temos que passar por ela, mas sem reclamar, entendeu? Deus está te testando, Deus está te provando, Deus está aperfeiçoando você, entendeu? O sofrimento que vai fazendo isso. Então outra coisa aqui, ele produz um caráter, o sofrimento, ele molda o nosso caráter. E para não ficar só nas palavras também, vamos lá, Romanos, capítulo 5, verso 3 até o verso 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, continua, e perseverança e o caráter aprovado, é o que faz isso na pessoa? As tribulações, é o sofrimento, é as batalhas, olha tudo que gera na sua vida, perseverança, caráter aprovado por Deus, e esperança, olha tudo que o sofrimento está te gerando, entendeu? Então não queira viver aquela vida de crente do lírio do campo, que tudo é mil maravilhas. Esses aí não é assim, esses aí não tem perseverança, não tem caráter, não tem esperança. Por quê? Porque só quer viver as coisas boas. Quando vem o sofrimento, ele já, olha, eu não vou sofrer por isso aí não, tchau, e sai. Quando era necessário ele passar, para ele realmente entender o motivo do sofrimento. Está gerando perseverança, você está, vou buscar mais ainda Deus, entendeu? Está moldando o seu caráter, você está se tornando uma pessoa cada vez melhor, e a sua esperança só vai aumentando ainda mais em Cristo, porque depois que você passar por tudo isso, vamos lá, o mundo, nós teremos aflições no mundo, beleza, é só uma passagem só, a gente não é dessa terra aqui, então vamos passar, vamos sofrer um pouquinho, mas onde que nós vai estar depois? No céu, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque é lá que a gente vai morar, e vai ficar lá glorificando a Deus, e lá não haverá o quê? Dores, sofrimento, aflições, não vai ter nada disso, nada, está entendendo? Então, pare de reclamar do sofrimento que você está passando aqui, você vai viver eternamente sem sofrimento, nossa. E outro ponto importante, esse aqui a gente tem que entender, eu já fui falando um pouco durante as outras, mas a gente tem que entender que a gente nunca está sozinho, mas aí agora eu falo no sentido de sozinho, Deus, entendeu? Não os amigos que estão nos ajudando às vezes, mas a gente nunca está só, porque Deus sempre está conosco. Então a gente tem que entender a importância das tribulações e entender que Deus vai estar em cada momento disso com você, porque é nesse sofrimento, Ele sabe que Ele que às vezes colocou o sofrimento na nossa vida, às vezes a gente sofre por besteira nossa mesmo, a gente faz a coisa errada e está lá sofrendo lá, mas Jesus falou o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então às vezes mesmo você fez a coisa errada, está sofrendo porque você mesmo vacilou, entendeu? Mas Jesus vai fazer isso cooperar para o seu bem ainda, se você realmente amar Ele. Está entendendo? Estou conseguindo explicar? Outra coisa, outra história, eu não vou ler porque essa aqui também é muito conhecida. Sadraque, Mesaque e Abidinigo. Alguém lembra os nomes normais deles? Esses eram os nomes babilônicos. Nossa, falou numa pregação de culto de jovens. EBD, os jovens, falamos de novo nos meus EBDs aí atrás, os jovens. Quê? E o outro? Fala os dois. Azarias e Ananias. E o outro? Boa! Então é importante a gente saber. Quem, vai ficar usando os nomes babilônicos dele? Aquilo lá é lugar de pecado. Usa o nome normal dele, assim como Daniel chamava eles pelo nome normal. Misael, Ananias, Azarias. Entendeu? Mas o que eles passaram? O cara lá falou, vocês têm que se dobrar e essa estátua aí.
Tem que se dobrar a ela, senão vocês vão morrer. Eita. Aí é um negócio muito importante. Meu, os caras estão sendo ameaçados de morte. Falou, vocês vão morrer se vocês não se dobrar essa estátua aí. Vai morrer. Acabou. Eles em algum momento se importaram com isso? Essa estátua eu não me dobro não. Eu só me dobro a Deus, a Jesus Cristo, só. Mais ninguém. Entendeu? E aí eles são o quê? Lançados na fornalha. Aí geral pensando, ixi, esses aí se lascou, ainda bem que nós se prostrou aqui a estátua aqui, estamos de boa, estamos vivos. Só que aí do nada o pessoal começa a ver mais uma pessoa lá dentro e fica, peraí, não era Ananias, Azarias e Misael que estava lá dentro? Por que tem mais um lá? E o pessoal fica tipo, meu, mais um? Quem é esse aí? Quem é esse? Meu, era Deus. Os caras estão passando pela fornalha lá e tem uma pessoa acompanhando eles e eles não estão se queimando, nem a roupa está queimando, pra você ter noção, nem a roupa, tá vendo? Então, aqui é pra gente entender. Eu não sei qual é o tipo de, vamos dizer, a fornalha que você está passando na sua vida hoje, entendeu? Mas saiba que tem alguém com você lá dentro, entendeu? E não vai deixar você se queimar, não. Esse alguém não se deixa você se queimar, porque esse alguém é Deus, o todo-poderoso Deus. Então é a Ele que a gente tem que servir. Porque mesmo pode vir a batalha que for, com Deus, você vai passar vitorioso por essas batalhas. E a vitória maior vai estar onde? Lá no céu. Lá é o mais importante. Porque a gente tem que entender que às vezes, talvez a nossa vida termine em sofrimento. Entendeu? Como as de muitos discípulos do Senhor Jesus. Os apóstolos acabou em quem? Sofrimento a vida deles. Mas aonde que eles estão hoje? Entendeu? Então a gente tem que entender que mesmo que continue no sofrimento, você tem que entender, meu, isso aqui vai passar. Eu vou enfrentar, vou lutar, porque eu sei que Deus está comigo, Ele não vai me deixar para trás. Deus está fazendo muita coisa comigo em meio a esse sofrimento. E aí Ele vai estar um dia lá na glória glorificando a Deus e vai falar, Senhor Jesus, eu entendi, porque eu passei por tudo aquilo. Agora eu entendi. Onde eu estou aqui agora? Estou com o Senhor Jesus Cristo. E é o melhor lugar para estar. Não vai existir nenhum outro lugar melhor do que estar com Jesus Cristo. Nenhum. Porque a presença dEle a gente cantou aqui na música, né? Da presença de Deus. Eu não sei a letra inteira da música, né? Mas estava falando da presença de Deus. E ele na letra vai falando que, tipo, pode vir dinheiro, né? Amigos, sei lá. Pode perder tudo, mas você só não pode perder a presença de Deus. Então deseje isso que a música falou, entendeu? Eu só não quero perder a sua presença, Senhor Jesus. Pode vir o sofrimento que for, mas Senhor, que eu nunca saia da tua presença, Senhor Jesus. E eu vou ler um outro. Esse aqui não está aqui porque eu acho que é o certo. Aí eu falei com meu pai. Ontem eu falei, pai, eu acho que eu vou falar sobre sofrimento. Aí ele, legal, fala. Eu falei, nossa, sofrimento, pai. Pensei que ele ia, nossa, fala alguma coisa. Nada, ele, não, da hora, fala sobre sofrimento. E aí ele foi e falou pra mim, acho que ele não sabia o texto de cor na hora, mas ele falou que era em Atos e tal. Eu acho que é Atos 14, versículo 22. Eu acho que é esse. Esse aqui. Olha isso. Fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Meu, tá entendendo agora? O sofrimento que você passa é porque é para onde você está indo. Para o melhor lugar de todos. Não tem lugar melhor, você está indo para lá. Entendeu? Então é necessário, ficou bem claro, é necessário que passemos por muitas tribulações para a gente poder estar lá com Deus, adorando e glorificando o nome dEle. Chega de sofrimento, chega de dor, porque a gente passa muita luta aqui nessa terra, e realmente a gente tem que entender que é necessário, entendeu? E para finalizar, eu queria deixar um texto aqui de encorajamento, para a gente passar por essas tribulações aí e continuar firme. A gente já entendeu que é necessário, entendeu? Vamos lá, Deuteronômio
31, verso 6. Em Josué 1 também fala, mas vamos em Deuteronômio para dar uma mudada. Ó, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa dela, das tribulações, não precisa ter medo não, entendeu? Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Meu! Então, era realmente sobre isso que eu queria falar. E agora realmente eu entendendo que vocês, eu espero que todos tenham compreendido, entendeu? Agora eu sei que realmente era isso que Jesus queria falar aqui essa noite. Que é necessário. É necessário. Amém? Essa é a palavra do Senhor que eu tinha para vocês hoje.